Seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, está começando o Doutor Me Consulta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá nós esse programa que cuida muito da sua saúde, te informa com pautas e assuntos muito relevantes. Você sabe que qualidade de vida é preciso ter uma boa saúde. Por isso a gente fala sobre prevenção, diagnóstico, tudo isso e muito mais para você que nos acompanha aqui no canal 12.1. Muito obrigada pela sua audiência. Você que escolhe este meio de comunicação aí para estar assistindo e sabendo de vários assuntos referentes à saúde. Obrigada mesmo. E reforçando que você pode assistir, mas ao mesmo tempo interagir conosco. Sabe como? Manda mensagem de texto, manda áudio, vídeos, enfim, participe, fale com a gente. E, inclusive, você pode sugerir pautas, assuntos aí referentes à saúde. Então, seja aqui também o nosso produtor, ajude a fazer acontecer o programa Doutor Me Consulta. Eu quero muito agradecer, estou nessas primeiras semanas aqui no programa, agradecer muito a equipe, que é muito dedicada e que a gente busca produzir com qualidade para você que está do outro lado da telinha, tá certo? Vamos agora conferir, portanto, mais um recadinho do Doutor Me Consulta. Uma boa respiração favorece todo o nosso corpo, trazendo benefícios para os rins, fígado, pulmão, intestinos, coração e pele. Além disso, melhora a circulação sanguínea e a memória. Regenera as células, acalma o corpo e mente e reduz o estresse. E vamos falar agora de enxaqueca. Gente, essa doença neurológica que afeta a vida de milhões de brasileiros aí e que a gente vai agora tirar as dúvidas. Inclusive, pelas redes sociais, a gente até convida você para participar aí pelo Instagram. Temos a caixinha de perguntas que aí você faz a sua perguntinha referente ao tema que a gente lança ali na rede social. E desta vez, vamos falar de enxaqueca. Doutor convidado aqui nosso, Simão Lunieri, neurocirurgião. Obrigada pela participação aqui com a gente. Um prazer. Bom, já começo com a pergunta do telespectador Breno, lá do bairro Bela Vista. Quais hábitos podem causar enxaqueca? Sempre que passo muito tempo sem comer, por exemplo, tenho dores de cabeça e enjoos. Pois bem, vocês lembram que nós falamos anteriormente sobre a dor de cabeça, que a enxaqueca é o segundo maior tipo de dores de cabeça do tipo primária e que ele tem fatores de risco. Na verdade, ele tem gatilhos. Esses gatilhos, isso inclui, sim, a hipoglicemia. Lembra que nós falamos que tem a cafeína, tem a TPM, tem glutamato monossódico, tem privação de sono, tem hipoglicemia. Então, cada um tem o seu gatilho. A questão é, quando você tem a dor de cabeça, e essa dor de cabeça, você sabe que ela sucedeu a algum evento, e a dor de cabeça, ela tem aquela característica que nós falamos anteriormente sobre ser de um lado, pulsátil, cursando junto com náusea ou vômito efetivamente, aquela aversão à luz ou ao barulho, está associado depois com essa dor de cabeça? Então pronto, então você já sabe que esse gatilho é justamente aquilo que vai tirar a dor de cabeça. Tem pessoas que têm pouquíssimos gatilhos, tem pessoas que têm muitos gatilhos, isso é uma coisa muito individual. Agora, muito importante frisar, a enxaqueca, ela é um tipo de dor, só que ela tem aquelas divisões. E isso, às vezes, as pessoas elas não sabem muito. Porque elas ficam na dúvida, poxa, será que isso é dor de cabeça ou eu estou tendo um AVC? Será que isso é dor de cabeça ou eu tenho um tumor cerebral? Por quê? Tem uma coisa que nós chamamos de aura. Aura é justamente um tipo de sensação que nós temos na dor de cabeça. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm a dor de cabeça e depois da dor de cabeça elas ficam hemiplégicas. O que é hemiplégico? Não mexe um braço e a perna de um lado. Parece que teve um AVC, mas essa hemiplegia vai lá fazer o exame da tomografia, viu que não tem nada e depois de algumas horas, até 72 horas, isso volta ao normal. E essa característica, ela tem um componente genético muito expressivo, apesar de raro. Uma aura que é muito comum é a aura visual.
Então, não sei você, mas eu tenho, que é justamente a aura mais comum, aquela que você está no período da dor de cabeça. Um pouco antes de iniciar a dor de cabeça, o que você tem? Você vê uns pontinhos brilhando, passando, você tenta fixar a imagem no ponto passando e você não fixa, ele some. Depois ele aparece de novo. Isso se chama fotopsia. Então, isso é uma aura da enxaqueca. Nem toda enxaqueca tem aura. Tem enxaqueca com aura e sem aura. Mas a aura não é apenas visual. A aura pode ser também de diversos tipos, como, por exemplo, pode ser do tronco cerebral. O paciente, em vez de ver esses pontinhos brilhando, piscando, eles podem sentir tontura, muita tontura, podem ficar com dificuldade de falar. Então, são alguns sinais neurológicos que, quando associados com o sintoma da enxaqueca, da dor de cabeça, sim, eles podem nos levar a fazer um diagnóstico mais refinado para poder introduzir um tratamento. Então, existem aquelas enxaquecas com aura, sem aura, que qualquer uma das duas pode, como nós tínhamos falado anteriormente, semana passada, pode criar um caráter crônico. Essa dor de cabeça, ela tem que durar entre 4 horas a 72 horas. Se passar disso, pode dar complicação. A necessidade do tratamento. Doutor, por isso que é sempre importante ficar atento aos sinais do corpo, né? Eu pergunto também sobre a enxaqueca mais avançada. É verdade que ela pode estar durando por vários dias aí com sintomas fortíssimos? Exatamente, 72 horas, já passou mais de um dia. E a pessoa continua com dor de cabeça, está no 3º dia e ainda está com dor de cabeça. Então, isso é comum? Não, não é comum, mas pode acontecer. Na enxaqueca acontece. Às vezes o paciente diz, poxa, eu senti uma dor de cabeça, aí minha enxaqueca durou muito, durou 4 horas. 4 horas é até pouco para uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Ela pode durar até 3 dias. Então, essa duração, ela tende cada vez mais a gerar uma refratariedade, uma dificuldade no tratamento ser efetivo. Por quê? Porque os neurônios, eles vão fazer aquilo que nós conversamos anteriormente, vão fazer uma comunicação, vão conversar, bater papo um com o outro, só que o bate-papo, ele não vai ser efetivo. Por quê? Porque tem alteração no óxido nítrico, tem alteração nas serotoninas. Então, isso são mediadores, são neurotransmissores que vão intermediar a comunicação. É como se fossem as palavras que os neurônios usam para falar um com o outro. Só que essas palavras, esses neurotransmissores, eles estão com um déficit. Ou tem muito, ou tem pouco, ou não estão sendo bem utilizados. E isso, conforme vai passando cada vez mais o tempo, postergando o tratamento, isso vai gerando uma dificuldade desses neurotransmissores agirem de forma correta. Então, um tratamento que poderia responder bem com uma dose baixa de uma medicação mais simples, vai precisar de doses mais altas de medicações mais complexas. Por isso que você não pode postergar o tratamento. Não pode postergar. Doutor, falando agora em medicamentos, tem uma pergunta da Débora, do Jardim Equatorial. Qual o melhor remédio para enxaqueca? Tenho alergia à dipirona e o paracetamol não funciona comigo. Não aguento mais dormir com dor de cabeça. Ela finaliza aqui falando dessas dores que ela sente frequentemente. Então, qual o melhor remédio para a enxaqueca, doutor? Não se automediquem, começo logo com essa frase. Mas, sim, os anti-inflamatórios, eles são muito utilizados, mas nem todos se dão bem com anti-inflamatórios. Existem 2 grupos de tratamento para a enxaqueca. E isso depende muito do paciente. É o que eu falo, não é uma receita de bolo pré-pronta. Você tem que realmente ver o que dá certo com você. Os anti-inflamatórios, eles são a primeira linha, a primeira fase do tratamento. Então, você está com dor de cabeça agora, você vai tomar um anti-inflamatório agora. Só que se você tiver com dor de cabeça depois, você vai ter que tomar anti-inflamatório de novo? Será que é uma boa? E daqui a um dia? E se continuar 72 horas de dor, você vai ficar tomando anti-inflamatório durante esse tempo todo? Vai gerar algum efeito colateral. Apesar, então, do anti-inflamatório sim ser o tratamento de entrada para a enxaqueca, precisa se avaliar se vai ou não vai ser necessário um tratamento a longo prazo. Um anti-inflamatório, por exemplo, tem uma alergia de dipirona e paracetamol, foi falado. Tem um outro medicamento chamado ibuprofeno. Faz parte da classe de medicamentos chamados de derivados do ácido propiônico. Legal. Então, você vai poder usar naproxeno, por exemplo, para as tuas dores. Só que se você precisar usar de forma muito constante, algo está de errado. Então, quer dizer que aquele anti-inflamatório, ele não está sendo suficiente para controlar a tua dor. Aqueles neurotransmissores que eu falei anteriormente, eles não estão sendo bem controlados. Vai precisar de o quê? Vai precisar da segunda etapa do tratamento, que é um tratamento mais a longo prazo. E aí sim, vai precisar de um tratamento diário.
O anti-inflamatório, ele não foi feito realmente para dor de cabeça para ser utilizado de forma diária. Ele foi feito para ser pontual. Na forma crônica, poxa, eu estou com dor de cabeça, mais de 3 vezes por semana eu tenho dor de cabeça. Às vezes 15 dias por mês eu tenho dor de cabeça. Então pronto. Aí, nós tínhamos até falado anteriormente que um dos medicamentos é um antidepressivo. Sim, são os neuromoduladores. Essa classe de medicações para as dores de cabeça que precisa fazer a utilização de medicamento todos os dias são chamados de neuromoduladores, mas não são só os antidepressivos. Também são ansiolíticos, antiepiléticos, inibidores do canal de cálcio, por exemplo, como medicamentos antivertiginosos, tem medicamentos antihipertensivos. Então, são medicamentos que servem para várias outras patologias, mas que elas convergem num fator também, que é o controle da dor de cabeça, de forma crônica. Por exemplo, você não vê o paciente hipertenso, não, estou com pressão alta agora, eu tomo agora e deixo lá, não vou mais tomar medicação até ter outra crise pressórica. Não, ele pode tomar de forma tranquila a medicação antihipertensiva diariamente. E assim também será com a enxaqueca. O paciente ele vai poder sim tomar a medicação de forma constante, para evitar que tenha necessidade de utilizar o anti-inflamatório. Doutor, a última perguntinha aqui da Júlia, bairro Paraviana. Sempre tenho muita enxaqueca quando estou prestes a menstruar. Isso é normal? É o que ela pergunta aqui. Obrigada, Júlia, do Paraviana. Obrigado e sinto muito, Júlia, mas realmente é complicado. E a dor de cabeça, a enxaqueca, que dá justamente no período menstrual, é relatado realmente no manual de diagnóstico da enxaqueca, que é muito intenso e é difícil o tratamento. Um dos tratamentos que nós podemos fazer é justamente fazendo o controle da vitamina B12. Então, além de tudo isso que nós conversamos sobre anti-inflamatórios, neuromoduladores, especificamente para vocês que têm esse momento de intensificação da dor de cabeça, é recomendado fazer uma suplementação adjuvante de vitamina B12. A hipersuplementação de vitamina B12 tem um efeito benéfico, sim, no controle das crises de enxaqueca nas pacientes que têm justamente a piora na TPM. Então, você vai poder utilizar, logicamente não faça isso sozinho, faça sempre a aferição com o seu médico da vitamina B12, mas você pode utilizar a vitamina B12 de forma ininterrupta, que isso vai pelo menos amenizar, que é o objetivo, pelo menos amenizar a intensidade da enxaqueca durante a TPM. Lembrando que, se houver realmente necessidade de tratamento com a vitamina B12, muito provavelmente você também vai estar tendo necessidade de utilizar aqueles medicamentos crônicos, os neuromoduladores. Certo. Para finalizar aqui, doutor, nossa conversa, que está muito, mas muito produtiva, realmente é necessário falar sobre a enxaqueca, que é uma doença que realmente atinge a vida de muita gente. Para finalizar, os cuidados têm que ser tomados no dia a dia, né? O senhor comentou que estresse, alimentação é importante, uma boa alimentação, se cuidar de uma certa forma e sinalzinho ali da cabeça, algo assim que você vê que não está nada bom, tem que procurar logo um médico, né? Parar com isso e logo num especialista da área. Exatamente. Você não vai querer ficar com uma dúvida, né? Já basta a dor de cabeça, que agora apareceu na tua cabeça, uma dor de cabeça, nunca tinha tido antes. Beleza, vai deixar a dor de cabeça e vai deixar uma interrogação também? Faça isso não. Procure um especialista, porque isso pode ser tratado. Se não for tratado com medicamento, tem algumas outras formas de tratamento. Você tem que procurar, você tem que ir atrás do diagnóstico. E principalmente, eu falo para vocês que não tiveram antes dor de cabeça. Está atento agora ao primeiro episódio? Vocês têm que fazer o diagnóstico. Se vocês têm alguma coisa de errado, tem que ter o diagnóstico, que pode ser alguma coisa que precisa de um tratamento mais agressivo. Então, você não vai querer postergar isso, né? Então, não deixe uma interrogação na cabeça. Faça o diagnóstico. Acompanhe com o seu médico. Tá certo. Obrigada, doutor, pela participação mais uma vez aqui com a gente. Vamos agora para o recadinho importante do Doutor Me Consulta. Para tudo que hoje o recadinho da Água de Cheiro tá diferente. Quer garantir um super kit da linha mais vendida da Água de Cheiro sem gastar nada? Então, essa é a sua chance de adquirir a linha Absinto completa, com perfume, sabonete líquido e hidratante corporal. A Água de Cheiro, em parceria com o programa Doutor Me Consulta, está promovendo um super sorteio para você, telespectador. E para participar, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha e seguir todas as instruções. Boa sorte!